Alegria poder voltar à ADCEP nesta oportunidade para celebrar com vocês esses 10 anos de existência dessa igreja, a igreja mais famosa da internet. Quase que eu não viria ter com vocês. Eu passei 5 dias assim muito tenebrosos. Eu estou em São Paulo desde o dia 2, pregando todos os dias no Janeiro Profético, especialmente nas ADEBRAS. E a minha pressão subiu muito, chegou um dia de bater um pico de 24/17, quase que eu embarco. E no outro dia baixou tanto a pressão que foi para 7/4, 7/5. Eu estava apagando no culto. Eu coloquei isso na internet, no meus stories, e o pastor Eliseu até me mandou uma mensagem: você vai dar para você vir, chefe? Eu falei: só se eu morrer que eu não vou. Aí ele: misericórdia. E eu postei nos meus stories que eu estava tomando remédio, o coquetel na veia, e tem coisas que eu sou parecidíssimo com a ADCEP. Tem coisas que só acontecem comigo e com a ADCEP. Jesus veio aqui e ameaçou o pastor. E eu disse: irmãos, eu estou no hospital tomando, ora por mim. Aí vários irmãos me disseram: pastor, você está onde? Não, eu estou numa nave com o Luke Skywalker. Sabe? Eu estou indo a Marte, porque eu vou te dizer. E outros irmãos ligando para perguntar: você está bem? Eu falei: eu estou ótimo, Então eu sou parecido com vocês, tá? Pastor Eliseu, meu respeito ao senhor, à sua casa. Minha oração é que Deus continue aprovando as obras das suas mãos. Feliz em revê-los, os pastores, toda a igreja. Meu amigo, pastor Rafael, prazer. Estive na igreja dele lá em Aracaju por 2 vezes e não consegui vê-lo, e vim te rever aqui na ADCEP. Olha só, a ADCEP é incrível mesmo. Deus te abençoe, meu amigo, grandissimamente. Eu preparei uma mensagem para falar sobre a ceia do Senhor, mas eu vou seguir o meu coração. Eu quero ler um texto com vocês em Apocalipse, capítulo de número 4. Eu vou conversar 40 a 50 minutos, tá bom, meu pastor? Eu vou ler Apocalipse 4 com vocês. Versículo de número 1. Na verdade, para a gente entender o capítulo 4 de Apocalipse, eu preciso que você mantenha a sua Bíblia aberta, ou que você acompanhe ali no telão, porque eu preciso discorrer versículo por versículo para que você entenda o que é que está acontecendo aqui. Só para que você possa ter noção do que é o capítulo 4 de Apocalipse. O capítulo 4 é a estrutura do trono do Pai. Repete após mim: a estrutura do trono do Pai. E o versículo 1 diz: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Versículo 2: eu fui logo arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. O versículo 2, todos juntos, 1, 2, 3. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que eu... Amém. Tome seu assento, muito obrigado. Você, após o culto, vai ter a oportunidade de adquirir um kit de livros. Eu vou sair daqui amanhã pela manhã cedo e vou a Belo Horizonte. E na terça-feira de manhã eu retornarei para São Paulo, porque eu prego todos os demais dias no estado de São Paulo. Então, para quem gosta de um bom livro, de uma boa literatura, eu tenho sermões, 50 sermões de ouro, meu sermonário.
Inferno, Ficção ou Realidade é meu primeiro livro, é um best-seller, tá? Várias pessoas aqui têm, inclusive o pastor. A inveja, Síndrome de Lúcifer. A inveja é o sentimento mais medíocre que o ser humano pode ter. Gadara, protótipo dos nossos dias. O Pecado, Sua Origem e Consequências. Esse aqui você dá alguém de presente. A Minha Língua Grande. Aqui não tem, você deve conhecer. Você presenteia alguém, tá? Na internet é vendido por R$159 o kit. Nas livrarias por R$229. Aqui você vai pagar apenas R$120. Logo mais. Eu sei que Apocalipse é tido pela maioria dos crentes como o vilão do Novo Testamento. E esse título que o Apocalipse recebeu é por conta de algumas dificuldades existentes no livro e a escatofobia que a maioria dos crentes sofrem por ter medo deste livro extraordinário. A verdade é que Apocalipse não fala apenas de selos que se abrem, de trombetas que tocam e de taças que serão derramadas na terra. Apocalipse fala muito mais do que isso. Apocalipse fala do triunfo do Cordeiro sobre o pecado e sobre a morte. E além do triunfo do Cordeiro, a igreja, que é a noiva do Cordeiro, ela também triunfa com o Cordeiro sobre o pecado, sobre a morte e sobre o inferno. O capítulo 1 de Apocalipse é o prólogo do livro. É quando João está em Patmos, é arrebatado em espírito ao céu e ele vê Cristo glorificado. Os capítulos 2 e 3 de Apocalipse é a carta ou as cartas que Jesus direciona às 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E alguns perguntam: só existiam apenas essas 7 igrejas? Não, haviam várias outras igrejas. O motivo de Jesus escrever as 7 igrejas que estavam nessas 7 cidades, por nomes de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, é porque essas 7 cidades eram cidades sedes administrativas do governo imperial de Roma. Por isso que Jesus pega essas 7 igrejas que estavam nessas 7 respectivas cidades e escreve para elas. Essas 7 igrejas podem ser representadas pelo tempo. Éfeso, o período apostólico; Esmirna, a era das perseguições; Pérgamo, a igreja ligada ao Estado; Tiatira, a igreja desviada, até que chega o período de Filadélfia e Laodiceia. E Filadélfia representa o tempo das missões e Laodiceia representa o tempo de hoje, a igreja pós-moderna. Capítulo de número 4 é a estrutura do trono do Pai. Esse é o capítulo que eu mais amo em todo o Apocalipse. A estrutura do trono do Pai. Perceba que no versículo de número 1 do capítulo 4, João diz: depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta, e essa voz de trombeta ele ouve no capítulo 1, que é a voz de Cristo, ele torna ouvi-la, e esta voz disse a ele: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E ele foi arrebatado em espírito. E vale lembrar que a maioria dos escatólogos pré-tribulacionistas defendem que o versículo de número 2 trata-se do arrebatamento da igreja. Só para você não esquecer, trata-se do arrebatamento da igreja. E ele diz que foi arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Ouça o que diz o versículo de número 3: e o que estava assentado era na aparência, repete após mim, era na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Aqui está a estrutura do trono do Pai. João percebe que alguém estava sentado no trono,
Mas João diz que o que estará sentado no trono era na aparência. Era na aparência. Só para você memorizar, repete após mim. Era na aparência. Por que João não vê uma pessoa? Ele diz que o que estava sentado no trono era na aparência. É porque Deus é espírito. Lembra de João capítulo 4, versículo de número 24, no diálogo entre Jesus e a samaritana. Jesus disse à samaritana: Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. E quando João vê o trono do Pai, ele percebe que o Pai está na aparência, porque Deus é espírito. Quem tem o corpo é o Filho. Deus está na aparência porque Deus é espírito. Quem tem o corpo é o Filho, porque o Filho tabernaculou entre nós, nasceu aqui. E João diz que no trono, Deus está na aparência da pedra jaspe. Isso aqui fala de santidade. No trono de Deus tem santidade. E de sardônica, que é uma pedra vermelha representando justiça e juízo. No trono de Deus tem santidade, tem justiça e tem juízo. E João diz que o arco celeste, que representa o infinito, e representa ao mesmo tempo a aliança entre Deus e o homem. Deus é Deus de pacto, Deus é Deus de aliança. João diz que o arco celeste, que muitos chamam de arco-íris, mas lembre-se que no original é arco celeste, porque Íris é a esposa de Osíris, ambos deuses protetores do rio Nilo. João diz que o arco celeste está em volta do trono e era semelhante à esmeralda. Esmeralda, você sabe que é uma pedra verde. Isso aqui representa esperança. Então Deus está no trono. No trono ele está na aparência da pedra jaspe, representando santidade. Sardônica, representando justiça e juízo. O arco celeste está em volta do trono, representando aliança. E era semelhante à esmeralda, porque no trono tem esperança. João diz no versículo 4 que ao redor do trono havia 24 tronos, e ele viu assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as cabeças coroas de ouro. Esses 24 anciãos, eles não são anjos, porque anjos não têm tronos, anjos também não têm coroas. Esses 24 anciãos aqui, eles são representativos. Eles representam as 12 tribos de Israel, e também representam os 12 apóstolos do Cordeiro. E vale aqui ratificar mais uma vez, os intérpretes pré-tribulacionistas defendem que eles estão aqui porque a igreja foi arrebatada da terra. Por isso que os 24 anciãos estão em volta do trono. Versículo de número 5: e do trono saíam relâmpagos e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. É claro que Deus não tem 7 espíritos. É falado aqui os 7 Espíritos de Deus porque é o Espírito sétuplo. Se você ler Isaías capítulo de número 11, versículo de número 2, você vai compreender o que significa os 7 Espíritos de Deus, porque esse Espírito sétuplo, mencionado por Isaías no capítulo 11, é o Espírito sétuplo que estava sobre Cristo. E ouça o que Isaías diz: e repousará sobre ele o Messias, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência,
o espírito de conselho e de fortaleza, e o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Este é o espírito sétuplo que estava sobre Cristo. E João vê que o espírito está na base do trono. O versículo de número 6 diz: e havia diante do trono um como mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais, cheios de olhos, por diante e por detrás. Esses 4 seres aqui são os mesmos seres vistos pelo profeta Ezequiel no capítulo 1 do seu livro. Lembrem-se que Ezequiel, que é o único profeta chamado de o Filho do Homem, ele encontra impropriedade na linguagem humana para descrever o que ele está vendo de inefável. O capítulo 1 de Ezequiel é o capítulo 4 de Apocalipse. João vê essas 4 criaturas. Essas 4 criaturas são chamadas de querubins, seres especiais que Deus criou para carregar o trono. Esses querubins são chamados também de coatitas celestiais. Vocês já ouviram falar nos filhos de Coate? Porque havia os coatitas, os meraritas e os gersonitas. Os coatitas eram filhos de Coate, que eram designados a carregar a arca nos ombros. E eram 4 coatitas, 2 na frente e 2 atrás, que levava a arca em seus ombros. Só um detalhe: está escrito em 1 Crônicas que a arca não pesava nos ombros dos coatitas, porque a glória de Deus não pesa sobre nós. Aqui os querubins, eles carregam o trono de Deus nos ombros. Você não leu o Salmo de número 18? O trono de Deus não é imóvel, como é o trono do Papa no Vaticano, por exemplo. O trono de Deus é móvel. E esses querubins foram criados especialmente para carregar o trono de Deus. Por isso que João vê que esses 4 seres cheios de olhos estão na base do trono. E João diz que um era semelhante ao leão, o segundo era semelhante a um bezerro, o terceiro era semelhante a um homem, e o quarto era semelhante a uma águia. E por falar nesses 4 rostos, todo crente deve ter 4 faces. Isso mesmo, a face de leão representando autoridade, a face de homem representando domínio, a face de boi, de bezerro, representando serviço e humildade. E a face de águia, que segundo a ornitologia, a águia é uma das aves que consegue enxergar 2 alvos ao mesmo tempo. A águia tem 2 processos mentais. A águia, ela consegue enxergar 2 formigas a 3 quilômetros de distância, metros uma distante da outra. Nós não temos essa condição, com esses olhos físicos, de enxergar 2 alvos ao mesmo tempo com a mesma precisão. É capaz de você enxergar aquela luz à minha direita, à sua esquerda, e aquela luz à minha esquerda, à sua direita, mas você consegue enxergar uma com precisão e a outra apenas o reflexo. A águia conseguiria ver as 2 ao mesmo tempo, com a mesma precisão, significando que o crente, ele não tem apenas visão da terra. O crente tem visão também espiritual. Ele enxerga aqui e enxerga lá. Você não pode ver apenas o problema. Você precisa entender que através da visão espiritual, que está conectada à fé, você consegue ver o impossível, porque Deus faz o impossível. Esses 4 querubins, com essas 4 faces, representam aqui os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E você já leu, você já repetiu, você já pregou que Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas você sabe por que Jesus é o leão da tribo de Judá?
Você sabe que no período da peregrinação no deserto havia o tabernáculo, uma tenda móvel que armava e desarmava de acordo ao movimento da nuvem. Quando se acampava as tribos com o tabernáculo, as 4 tribos chamadas de Ruben, Judá, Dan e Benjamim eram as tribos que se acampavam próximas do tabernáculo, e cada tribo tinha uma bandeira, um estandarte, e no estandarte da tribo de Judá tinha um leão. Na tribo de Ruben, o estandarte tinha um bezerro. Na tribo de Dan tinha uma águia. Por isso que Jesus é chamado de leão da tribo de Judá, porque no estandarte da tribo de Judá havia um leão. E essas 4 faces aqui que representam os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Versículo de número 8 do capítulo 4 diz assim: e os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam. Isso aqui é uma linguagem física para descrever o mundo espiritual, que é ininterrupto. Eles não descansam nem de dia, nem de noite, dizendo a Deus: Santo. Eu pediria à mídia da igreja para projetar a partir de agora esse versículo no nosso telão, para que a igreja possa participar desta leitura. Prestem bem atenção em cada detalhe aqui. Estes seres não descansam, nem de dia, nem de noite. E é claro que lá não há noite, lá é um dia eterno. Mas isso aqui fala da adoração ininterrupta. Eles não descansam nem de dia, nem de noite, dizendo ao que está assentado no trono: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado no trono. E eu vou perguntar para a ADCEP: quem está sentado no trono do capítulo 4 é o Pai. Quem estará sentado no trono do capítulo 4 é o... Repete bem forte: o Pai. Quem está sentado no trono do capítulo 4 é o Pai. Então os 24 anciãos, como também os querubins, eles sem parar, sem cessar, eles cantam ao que está assentado no trono, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado no trono, que é o Pai, ao que vive para todo sempre, que é o Pai, os 24 anciãos prostravam-se diante dele, do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, os 24 anciãos: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Então o louvor e a adoração no céu é ininterrupto. Eles cantam adorando aquele que vive para todo sempre, incessantemente. Eu estava numa conferência de líderes em Portugal, e tinha um senhor, um pastor bem velhinho. Ele já não vive mais entre nós, saudosa memória. Eu creio nessas coisas porque eu sou pentecostal. Eu creio nos elementos sobrenaturais da religião. Ele contou para a gente que um dia ele foi arrebatado aos céus, e ele viu esse trono. Havia um anjo que era o anfitrião dele. Ele disse que quando ficou olhando para este trono, ele diz que os anjos, eles circulam em volta do trono, e quando chega na frente do trono,
os anjos se curvam, e esse movimento é feito ininterruptamente. E ele fez uma pergunta para o anjo que era o seu anfitrião: por que os anjos repetem este mesmo círculo? Isso não cansa os anjos? Não é repetitivo? O anjo respondeu: todas as vezes que eles circulam o trono e que se curvam diante deste que vive para todo sempre, eles têm motivos para adorá-lo por mais uma eternidade. Capítulo de número 5, quem entendeu até aqui diz amém. Capítulo de número 5, eu preciso que você entenda. E vi na destra. No capítulo 4 é o trono do Pai. Aí vem o capítulo 5, e eu vou encerrar aqui, tá? E vi na direita do trono, do que estava sentado sobre o trono, um livro. Eu vou ler os primeiros versículos e volto, tá? E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E João disse: e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Olha na minha mão esquerda, tem algo que está faltando aqui. E talvez você já leu esse capítulo de número 5 de Apocalipse, e você ficou se perguntando: por que na direita do Pai está um livro? E eu estou fazendo esta pergunta para vocês, sabe por quê? Porque é lógico que na direita do trono do Pai tinha que estar Cristo. Porque a Bíblia diz que Cristo morreu, ao terceiro dia ressuscitou, foi assunto aos céus e se assentou à destra do trono da majestade. Aí eu pergunto para vocês: mas cadê Jesus que não está aqui, e sim um livro? Alguém diz assim: este livro que está à direita do Pai é o Cristo Verbo. Não é, pastor, porque este livro está selado com 7 selos. Este livro aqui é um livro chamado de livro epistográfico. Ezequiel foi o único homem na Bíblia, depois de João, que viu este livro. No capítulo 2, versículo de número 9 e 10 do livro que leva o seu nome. Depois que ele viu o trono de Deus, pastora, a Bíblia diz que uma mão lhe estendeu com um rolo de livros. E neste livro tinha 7 selos. E o que estava escrito neste livro são suspiros e ais. Porque neste livro aqui tem a condenação dos homens. E era preciso alguém moralmente digno de abrir este livro, e não havia. Aí você deve estar perguntando: pastor, por que Jesus não está assentado na direita do Pai? Porque se você ler Efésios 1:20, Efésios 1:20, abre para mim Efésios 1:20. Querido pastor Eliseu, abra por gentileza Colossenses 3, verso 1. Não, o senhor aqui, Colossenses 3, verso 1. Só apenas 4 pessoas. Romanos 8, versículo 34, pastor Rafael. Romanos 8, versículo 34. E outra pessoa, 1 Pedro 3, 22, meu querido pastor. 1 Pedro 3, 22. O primeiro versículo aqui, Efésios 1, versículo 20. O senhor encontrou? Leia por gentileza. O que é que está escrito? Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, e portanto à sua direita nos céus. Isso significa que Jesus morreu, ressuscitou e se assentou à direita do Pai nos céus. O próximo versículo, o seu é o qual? Romanos 8, versículo de número 31. 34. Quem os condenará? Pois Cristo é quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então significa que Jesus morreu, ressuscitou e se assentou à direita do Pai. 1 Pedro 3, 22.
o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado aos anjos e às autoridades e às potências. Significa que Jesus morreu, ressuscitou e se assentou à direita do Pai. Aí eu pergunto, por que Jesus não está aqui e sim um livro? Olha na minha mão direita. É preciso que você entenda 3 coisas. Pergunte quais. Número 1, você precisa que Apocalipse, entender que Apocalipse e João vai em 3 dimensões. A dimensão é, repete após mim, a dimensão é, a dimensão era e a dimensão será. João visita 3 dimensões. Uma pergunta para vocês: João viu os nossos dias, sim ou não? Sim ou não? João viu os nossos dias, sim ou não? Viu? Daniel viu o juízo final que vai acontecer lá depois do milênio, sim ou não? Sim, porque esses profetas, eles visitaram dimensões futuras. Uma pergunta para vocês: quem escreveu o livro de Gênesis? Quem escreveu o livro de Gênesis? Moisés. Moisés viveu quanto antes de Cristo? 1500 anos. 2500 anos depois de Adão. Como que Moisés escreveu Gênesis? Gênesis é escrito dentro de um processo retroativo. Quando Deus pega Moisés e chama-o ao monte, por lá ele fica 40 dias e 40 noites. Os antigos dizem que o propósito do jejum sobrenatural de Moisés era atingir a natureza dos anjos para ver o tabernáculo celestial. E quando ele vê a natureza, alcança a natureza dos anjos, que ele vê o tabernáculo celestial, Deus diz a ele: faz um aí embaixo conforme o que eu estou te mostrando. Só que para Deus não existe amanhã nem ontem, para Deus é hoje. Aí Deus pega Moisés e leva no passado do homem, lá em Gênesis, e Deus disse: escreva como tudo começou. Bereshit bara Elohim et Hashamai vaeret haeret veruach Elohim merahefet alipene. Ele diz: o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, porque foi escrito dentro de um processo retroativo, ou seja, ele foi na dimensão passada. Aqui em Apocalipse 5, por que Jesus não está assentado à direita do Pai? Sendo que Efésios 1:20, Hebreus 1:3, Hebreus 8:1, Atos 7:56, Colossenses 3:1, Romanos 8:34, 1 Pedro 3:22, fala que Jesus está sentado à direita do Pai, mas aqui ele não está. Por que ele não está? Porque João está na dimensão era, pastor, quando Cristo estava ainda no seio do Pai. Cristo estava dentro do Pai. Eu vou repetir, não é que vocês não estão entendendo, é só para grifar na mente. Jesus estava no seio do Pai, como verbo. Enarque rologos, cai proston teon, cai rologos tel. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, pelo verbo. Como que o verbo fez? Sendo que no princípio de Gênesis capítulo 1 é o Pai quem cria todas as coisas. Aí é que está. Porque quando o Pai, pastor, rapidinho. O trono de Deus, pastor, é antes da cidade que ele construiu. Porque ele construiu uma igreja para Decepe morar. Porque a Decepe é parte da noiva de Cristo. Não é a noiva, mas é parte da noiva. Porque a noiva são todos os salvos juntos que estão espalhados nos 4 quadrantes da terra. Deus construiu uma cidade para a igreja morar. Se ele construiu a cidade, se ele é antes de todas as coisas, e ele não tem princípio nem fim, o trono de Deus estava em algum lugar na eternidade passada. Mas hoje o trono dele está na cidade. Está dentro da cidade. Por isso que a Bíblia diz que nós habitaremos com ele. O seu trono está no centro da cidade, a cidade santa que a igreja vai morar. Aí quando Deus resolve criar, Deus aparece gritando, pastor Eliseu. A ciência cosmológica acha que houve o Big Bang, mas não existe apenas essa teoria. Existem várias teorias acerca da criação do universo. Mas a mais conhecida é que houve o Big Bang, a explosão, e formou-se as moléculas e esse universo dentro dessa ordem extraordinária. Se engana quem pensa dessa forma. Não há evolucionismo. E houve a explosão, pastor? Houve, mas a explosão é a voz do Pai quando aparece. Porque quando Deus aparece, ele aparece gritando: haja luz! E a luz emana dele.
E as moléculas vão sendo formadas. E Deus começa a criar. Haja, haja. Quando você fala, da sua boca sai palavras, verbo. Porque quando Deus falava, da boca de Deus saía o Filho que é Cristo, o verbo. E ele criava. E o Espírito Santo vinha e dava vida à criação. Eu vou gritar aqui antes dessa ceia. O Pai falava, o Cristo criava, e o Espírito Santo dava vida à criação do Pai. Pastor, cadê Jesus? Jesus aqui está no seio do Pai. Ainda não havia nascido na terra, e João está na dimensão passada. E João percebe que sem Cristo não há salvação. Você está aqui por causa de Cristo. A ADCEP existe, está comemorando 10 anos por causa de Cristo. Se não fosse Cristo, você não estaria aqui na manhã de hoje, nesse início de tarde. E João, quando percebe que não há alguém, e ele diz: no céu os anjos, na terra os homens, e debaixo da terra os demônios, não há ninguém moralmente digno sequer de olhar para o livro. E João começa a chorar. Aqui não é cloreto de sódio, aqui é grito de desespero, porque ele entendia que toda a humanidade estaria perdida sem Cristo. E se ele está na dimensão era. Eu pediria por gentileza, se tiver como colocar o texto, eu quero que vocês leiam esse texto. Ou você abra a sua Bíblia e acompanhe comigo, capítulo 5, versículo de número 4. Vale a pena você, e é preciso você ler, senão você não vai entender. Versículo de número 4. Leiam todos comigo. 1, 2, 3. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. João está gritando desesperado, porque ele está na dimensão era, quando Cristo ainda estava no seio do Pai. Só que quando ele está gritando, o versículo de número 5, o versículo seguinte, o versículo de número 5 do capítulo 5, um ancião, transporta João do era para o é, e disse a João: não chores, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Ele não estava, mas agora já está. A raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ele não estava, mas está agora. Versículo de número 6, olha o que João diz. E olhei, leiam todos comigo, 1, 2, 3. E olhei. E entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinham 7 pontas, poder, 7 olhos, tudo ele vê onisciência, que são 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Leia o verso 7, todos juntos, 1, 2, 3. E veio, e tomou o livro da destra, do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais, e os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro. Olha na minha mão direita. Antes, os 4 animais, os 4 querubins e os 24 anciãos só prostravam-se diante do Pai. Mas o Pai transferiu todo o poder, toda a autoridade para o cordeiro. E os 4 querubins agora prostram-se juntamente com os 24 anciãos diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Agora escuta aqui, gente. Ei! E cantavam um novo cântico. Sabe o que é isso? Os anjos escreveram um hino só para cantar para o cordeiro. Os anjos escreveram um hino, comporam um hino para cantar para o cordeiro. E nós vamos cantar o louvor que os anjos escreveram para cantar para o cordeiro. Veja o versículo de número 9, com voz uníssona. E cantavam um novo cântico, dizendo, cantem,
digno. Para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. Cantem. E eles reinarão sobre a terra. E olhei, cantem, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos. E era o número dele milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno és o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria. Cantem, 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 cantem. E força e honra e glória e ações de graça. E ouvi a toda criatura que está no céu, todos os anjos dentro das suas respectivas categorias, cantando para Deus. Os que estão nos céus cantam a Ele, adoram a Ele, aqueles que estão nos céus. Toda criatura que está no céu e na terra, pastor Eliseu, os pássaros presos na gaiola não está cantando para você, não. Os pássaros estão cantando para Ele. O balido da ovelha é para Ele. O mogido da vaca é para Ele. As cobras piam é para Ele. Todo o som dos animais tem uhul, 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 que está dizendo: eu te adoro, eu te louvo. Aleluia. As árvores cantam a Ele. Os peixes nadam para adorá-lo. Tudo que tem fôlego, 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 adora o nome dEle. Pega na mão de alguém aí, por gentileza. Pergunta assim: e aí? Vai adorar ou vai ficar calado? Cadê os ateus, pastor? Expliquem-me. Como que uma aranha, se ela tem um inseto grande, para que ela possa prendê-lo, ela tece um fio de acordo com o tamanho daquele inseto. Quem ensinou isso a ela? Se a aranha vai pegar uma mosca, ela vai tecer um fio simples para prender aquela mosca. Quem disse isso a ela? Quem disse a galinha que aqueles pintinhos são filhos dela? Como que ela sabe? Tudo que respira, tudo. Tudo que tem fôlego, cante, louve, adora, 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 adora. Quer ver um detalhe? A escala musical, quantas notas? 7. 7 notas. Por isso que quem tem fôlego louve. 7 é o número da perfeição, total, completo. Quantas bilhões de músicas existem no mundo, maestro? Ninguém sabe. Mas todas a partir de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Porque é dele.
Eterno é o Cordeiro. Salta dessa cadeira, dá um grito de aleluia. Santo, santo, santo. Levante uma das mãos, por gentileza. Levante uma das mãos. Celebre a Cristo na manhã de hoje, nesse início de tarde. Fica à vontade para você adorar. Quem sente a presença de Deus? Tem gente sentindo a presença de Deus aqui atrás, irmão. Aleluia. Abra a boca para dar glória. Verso 13. E eu termino. Verso 13. Você tem mais de 80 bilhões de neurônios. Você tem trilhões de células. Uma célula é como se fosse uma fábrica, uma metalúrgica, fabricando 1 trilhão de máquinas. Cada célula que a gente tem. E essa 1 trilhão de máquinas fabricando outra 1 trilhão de máquinas. Esse Deus nosso não é gente não, irmão. Quintilhões de interconexões que existem dentro de nós, no córtex cerebral, as janelas que se abrem, se fecham, as emoções, o psicológico, o lado psiquiátrico, o sangue que bombeia, que é bombeado pelo coração, que vai ao pulmão, o pulmão oxigena, passa nos rins, os rins. Explica os meus olhos. Não tem como você explicar o seu olho. Não tem como você explicar. E dentro do seu olho, chegue próximo que eu vou passar o microfone para o senhor. Dentro do seu olho tem essa menina aqui, ó. Se eu for enfiar o dedo no seu olho, o senhor não vai deixar. A igreja é como essa menina aqui, essa bolinha preta aqui.
Não mexe com a igreja não, irmão, que é como você querer enfiar o dedo no olho de Deus. Fica de arebara cheia. Ei, que rara cheia. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Pega na mão de alguém, pega na mão de alguém. Chacoalha a mão assim, pergunta: você tem a presença? Pergunta aí: você tem a presença? Se você tem a presença, me dá um sinal aí, vai. Me dá um sinal aí. Olha para mim. Quem foi que ensinou as formigas a trabalhar no verão e a juntar comida para o inverno? Quem disse a elas? Quem foi que disse ao urso que ele precisa hibernar durante meses dentro de uma caverna? Quem disse a ele? Olha na minha mão esquerda. Nós precisamos conhecer Deus. E só podemos conhecê-lo através da sua palavra. Ele é seu pai. Como que você não conhece seu pai? Por favor, mídia, os 2 últimos versículos. E o pastor já está em pé aqui. I'm sorry, pastor. Mas você vai gritar lendo esses 2 versículos. Apocalipse 5, os 2 últimos versículos. Você vai gritar lendo esses 2 últimos versículos. Vamos ler a partir do 12, o 12, o 13 e o 14. Os 3 últimos versículos. 1, 2, 3. Que com grande voz diziam: e ouvi a toda criatura que está no céu e na terra. Olha para cá, debaixo da terra, os demônios têm que adorar, têm que reconhecer que Ele é Deus. E debaixo da terra, e que estão no mar, as baleias, os golfinhos, o povo. Tudo. E a todas as coisas que neles há, dizendo: cantem ao que está assentado